Sou professor da Unigran Rio, sou de formação filósofo com doutorado em teologia. E a minha inserção nos processos de trabalhar a consciência negra iniciou no Rio Grande do Sul nos anos de 1984, 85. Uma consciência social eu já tinha bastante apurada em mim em função da procedência familiar. E depois, com a inserção nas comunidades eclesiais de base, no Partido dos Trabalhadores, isso ficou muito mais apurado, porque a gente tinha uma preocupação que era estar no mundo desenvolvendo algum tipo de contribuição para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. Coincidiu que o ingresso no Partido dos Trabalhadores, nas comunidades eclesiais de base, surgisse também a discussão sobre as questões do negro. E aí um senhor de Santa Maria foi no colégio interno onde eu estava me convidar para participar de um grupo de negros. E foi a primeira vez, então, que essa discussão apareceu na minha vida. Ali tinha 2 livrinhos que eu gravo com muito carinho até hoje, eram 2 subsídios elaborados pelo Grupo de União e Consciência Negra, e um se chamava O Negro é Bonito, e a outra, O Negro Tem Valor. E ali tinha algumas lições chamadas O Beabá da Negritude, estava ali para nós. Depois de participar nesse grupo alguns tempos, eu fui convidada para participar de um grande encontro de negros que aconteceria em São Paulo, e esse encontro era dos agentes de pastorais negros. E aí então, naquela oportunidade, eu me compreendi como sendo um agente eclesial que tinha na fé o elemento importante para trabalhar as questões sociais. Dentre as questões sociais, a questão da negritude, que era a mesma coisa que dizer as lutas de combate ao racismo. Então, a partir da entrada nos APNs, nunca mais foi possível abandonar essa causa, né? Os APNs hoje estão com 34, 35 anos de luta, desde 86, 2016, 30 anos. É isso? Eu não sou tão bom em matemática, mas fazem os cálculos vocês, né? De 83 a 2016 são 33 anos. Então são 33 anos de luta da consciência negra nos APNs. E a partir disso também se tornou não só a reflexão para uma pessoa fazer o seu processo de fortalecimento de negritude, mas a reflexão passou a ser uma necessidade de aprimorar os estudos. É nessa perspectiva, então, que eu vou retomar a filosofia e a teologia, fazendo das questões raciais o meu ponto, o meu objeto também de estudo. Então, vim para o Rio de Janeiro em 87, trazido numa negociação com o Frei Davi, porque o Frei Davi disse que no Rio de Janeiro tinha muitos negros, no Rio Grande do Sul nós éramos pouquíssimos negros. Ao chegar no Rio de Janeiro, que eu via todo mundo negro nas ruas, para mim foi uma coisa totalmente diferente, totalmente diferente. Isso só me fortaleceu naquilo que eu precisava fazer. Chegou um tempo que os grupos de agentes pastorais negros disseram assim: a gente não vai muito longe se nós não estudarmos a história do negro no Brasil. E os anos iniciais dos APNs, nós andávamos com os projetores nas costas, audiovisuais, passando nas comunidades, nos grupos, aqui por essa Baixada toda, todos os municípios da Baixada, a gente andava discutindo a história que não foi contada. Também um subsídio produzido pela União e Consciência Negra. Depois fizemos um outro subsídio chamado sobre a Lei Áurea, abolimos, mas não abolimos, que era retratando a forma com que foi tratada a escravidão, o processo de abolição da escravidão. Depois trabalhamos o ano de 88, que foi um ano super intenso com a campanha da Fraternidade sobre o Negro. Nesse ano, eu elaborei uma música que era para ser o hino da campanha da Fraternidade, que depois acabou nem sendo aceito pela CNBB, mas se transformou numa música cantada nos grupos de negros, que se chamava Negro, um Clamor de Justiça. Essa música foi tão interessante que eu depois transformei o título dessa música naquilo que se tornou a minha dissertação de mestrado na PUC do Rio em Teologia, Negro, um Clamor de Justiça. E quando eu terminei a graduação na Teologia, eu quis fazer a síntese teológica chamada Deus dos Pobres, que era a consciência de pertença aos empobrecidos. Mas o meu objetivo era um dia trabalhar o Deus dos Negros. Então, quando foi na dissertação de mestrado, eu disse, eu vou trabalhar uma coisa de negro para depois um dia eu fazer uma tese sobre negro. E então trabalhei o Negro, um Clamor de Justiça, que foi uma abordagem sobre como
a igreja no Brasil e as várias dioceses trataram ou retrataram a questão do centenário da abolição sobre a escravidão. Depois disso, eu digo, agora eu vou tentar fazer uma tese de teologia, mas teologia negra. E foi então que eu me propus lá na PUC do Rio, em 1994, trabalhar teologia e negritude, um estudo sobre os agentes de pastorais negros. Então eu retomei a caminhada dos agentes de pastorais negros e dei uma abordagem histórica no processo que tinha acontecido e depois fiz uma análise teológica das causas e das lutas, das riquezas que esses anos de história tinham nos proporcionado. Então a tese ficou lá, Teologia e Negritude, foi publicada depois, já foi esgotada também, porque foi uma coisa assim muito rara, né, no campo nosso de estudo. Nessa oportunidade, quando eu terminei o doutorado em 1997, eu me tornei o primeiro negro doutor em teologia feita no Brasil. Até então nós não tínhamos nenhum, eram 500 anos de história da igreja, nenhum negro tinha defendido uma tese sobre teologia no Brasil. Então o estudar passou a ser para nós uma questão de necessidade. Então nós fundamos no Rio de Janeiro os grupos de estudos de teologia enegrecida, fizemos 2 grupos, os grupos funcionavam tipo 30 pessoas e reuniam uma vez por mês durante um ano. E quando chegava no final do ano, aquele grupo dava-se como se fosse formado e formávamos outro grupo. E assim nós tivemos no Rio de Janeiro 4 gerações de grupos de teologia negra. No mesmo instante que nós ampliamos, tivemos também grupos formados no Espírito Santo, grupos em São Paulo e grupos em Minas Gerais. Esse então foi um pouco o desenrolar do processo de reflexão da negritude a partir das lutas das igrejas, de um modo particular, das comunidades eclesiais de base, que nasceu nos APNs. Bem, essa discussão da quantificação é improvável, né? A gente tem um pouco de noção de mais ou menos em quantos estados, por exemplo, nós estamos organizados hoje. Isso está em 14 estados, né, onde estão os negros organizados enquanto APNs. Entretanto, é muito difícil você definir quantas pessoas são, dado os tipos diferenciados de inserção e de pertença. Então tem gente, como eu hoje, eu digo assim, uma vez APN, sempre APN, nunca mais vai deixar de ser. Mas tem gente que defende que os APNs verdadeiros só são os APNs que estão inseridos nas dinâmicas das organizações de grupos efetivos. Tem gente que já entrou num grupo, saiu de um grupo, mas continua aí. Tem outros que vêm em alguns eventos, mas não vêm em todos. Então, a mesma diferenciação, as mesmas dificuldades que nós encontramos em quantificar quem são os membros pertencentes a um terreiro nas igrejas de matriz africanas, a gente vai encontrar com a história dos APNs. Por outro lado, o início dos agentes de pastorais negros tinha uma pessoa que eu a reconheço assim como uma das maiores lideranças, já hoje falecido, o Padre Antônio Aparecido da Silva, carinhosamente nós o chamávamos de Padre Toninho. Ele dizia assim, nesse discurso, na mesma pergunta que você coloca, como ser APNs, como ser negro e essa contradição, se é o cristianismo, se a igreja católica até contribuiu com a escravidão, né? Ele dizia, bem, que a igreja é racista, todos nós sabemos. Que o cristianismo esteve vinculado ao processo de escravidão, todos nós sabemos. Agora, se você me apontar alguma instituição ou algum organismo que não contribuiu ou que não é racista, então diga para nós que a gente vai ali. Por quê? É quase inconcebível imaginar nas relações sociais instituições que não sejam racistas, porque elas foram formadas à luz da cultura dominante. E a cultura dominante sempre viu o negro como algo deplorável. Então, o fato de que o cristianismo tinha espaço e tem espaço para a gente lutar, estava fundamentado numa comunidade eclesial de base. Se você perguntar, as comunidades eclesiais de base, dá para trabalhar a questão da negritude? Dá, nem em todas, mas em muitas dá. Por quê? Você tem uma preocupação com salvaguardar a dignidade das pessoas. E o racismo é uma coisa que suplanta, que reprime a dignidade. Então, o aprendizado das comunidades eclesiais de base é fundamental para isso, né? E logo que eu cheguei no Rio, nós tivemos um encontro com o Leonardo Boff em Petrópolis, foi muito interessante, porque nós perguntávamos a ele, mas, ô Leonardo, por que
que a teologia da libertação, que é tão importante para os pobres, não pensou a questão dos negros? E ele dizia, bem, porque ainda não foram colocados esses questionamentos pelos negros. É preciso que os negros venham a colocar esses questionamentos, essas preocupações. E isso foi, inclusive, um dos fatores que disse assim, eu tenho que ser teólogo negro. Porque a gente tem que colocar a teologia da libertação, que tanto contribuiu e tem contribuído, né, para a vida das comunidades eclesiais de base, ela precisa incorporar também as discussões sobre negros. Porque também nós, os negros, não só os negros, os indígenas, as mulheres, todos nós somos sujeitos de uma história e que nós precisamos nos portar dentro dessa história como transformadores, né, da realidade social. E aí então a gente encontrou esse eco nas comunidades eclesiais de base que nos deu a base, que nos deu o chão. Então eu diria hoje que as lutas raciais que eu trabalho e que eu defendo, elas têm no subjacente as questões que estão dentro das comunidades eclesiais de base, as questões que estão dentro do Partido dos Trabalhadores, razão pela qual não saio desse partido, por motivo nenhum, não importa que um montão de gente faça um montão de desmandos, mas foi o partido que eu aprendi como caminho, como instrumento de luta, né, para a gente estar trabalhando. Então, essa compreensão sobre a questão da intolerância religiosa e a relação com os agentes de pastorais negros, os APNs, é interessante porque os agentes de pastorais negros, nós começamos no beabá da negritude a fazer a descoberta das seguintes coisas. Os negros têm valores que estão vinculados nas culturas e que muitos desses valores só chegaram até as nossas gerações em função de serem preservados por alguns griots do nosso universo cultural, leia-se babalorixás e ialorixás, os mais velhos, responsáveis por preservar valores das culturas de matriz africanas, por intermédio das religiões. E aí das religiões aqui, candomblé, das suas múltiplas origens, Queto, Jeje, Nagô, Banto, Angola, independente disso. Então esses espaços foram espaços para nós. Nós descobrimos, quanto a PNs, que isso era valor. Ora, ao descobrirmos que isso era valor, a gente chegou à conclusão de que não dava mais para nós, em nossas vidas, negar o quanto isso estava entranhado em nós. Então, a gente inclusive fazia músicas e poesia, né, dizendo, sua história, negro, é a minha história. A história na coletividade é a nossa história. E aí nós falávamos para nós mesmos, os nossos pais tinham esses valores e tiveram que negá-los. Nós crescemos sem saber da existência desses valores e não tinham como afirmá-los. Hoje, enquanto negros, nós descobrimos esses valores. Então, não podemos mais negá-los. Temos que afirmá-los e afirmá-los como elementos indispensáveis no fortalecimento da nossa dignidade enquanto seres humanos. Tem uma música até que eu fiz por causa disso, que dizia assim, eu sou de lá, da África. Se eu não sou de lá, da África, os meus pais são de lá, da África. Se os meus pais não são de lá, da África, os meus avós são de lá, da África. Se os meus avós não são de lá, os meus ancestrais são de lá. Pela minha cor, pelo meu cabelo, pela minha alegria, pela minha luta, pelo meu sangue, pelo meu axé, pelos meus orixás, tudo isso são elementos que comprovam que eu sou de lá, da África. Então, essas foram as descobertas que nós fomos fazendo. Ora, o que isso implicou? Nós estávamos nas comunidades eclesiais de base. E quando a gente dizia que nós descobrimos que orixá é algo fundamental na vida dos negros, que tem africanidades na sua história, nós descobrimos que nós também tínhamos uma pertença e éramos passíveis de receber orixá, porque nós éramos portadores de orixá, porque isso faz parte da religiosidade, do jeito de ser negro. Sabendo nós ou não, descobrindo ou não, mas os que descobrem não podem mais negar. E é aí que começaram muitos agentes de pastorais negros a dizer, bom, mas então, aquela minha avó que tem um terreiro, ela não é do mal.
como a igreja ensinou. Então eu quero reaproximar com essa avó e vai conhecer. E aí vai ver e vai ouvir as histórias. E nós dizíamos para nós mesmos, nós precisamos contar a história dos negros no Brasil, não só através de leitura de livros, mas principalmente recuperando a história que estão nos nossos mais velhos, porque eles têm muita história para contar. E aí muitos descobriam que dentro das suas famílias existiam pessoas que eram de terreiros, e que depois se converteram para o catolicismo, que foram convertidas pelo mundo evangelical, mas que tinham essas religiões. E aí começaram a entender uma série de acontecimentos que perpassavam a nós mesmos enquanto grupos de negros reunidos numa comunidade. Porque de vez em quando nós cantávamos um canto lá, ora e, ora. Começava um canto lá que a gente aprendia nas letras, nos grupos de negro, era um canto de Oxum, e alguém incorporava, e era católico. E aí? Bom, isso é nosso, isso não é feio, isso não é um não valor. Agora, nós não sabíamos o que fazer com isso. Aí foi outra descoberta interessante, que as entidades que se manifestavam diziam para nós, vocês não sabem cuidar, mas tem quem sabe cuidar. Então você leva as pessoas que incorporam no seu grupo de negro para tal lugar, que lá ela vai ter o cuidado devido. E que tal lugar era esse? Era o terreiro. E assim eu atuei aqui na Baixada, fazendo, como diz, carrego de santo. Levei muitas pessoas que estavam nos meus grupos, que recebiam um santo. Alguns diziam que estavam doentes, que estavam com epilepsia, mas o caboclo que aparecia na hora, uma vez no boiadeiro, uma vez no outro caboclo, dizia, leva para casa do terreiro, que você não sabe cuidar disso, que vocês são de igreja. E eu levava para lá. Muitas dessas pessoas hoje estão nos terreiros, são filhas de Oxum, são filhas de Ogum, são filhas de Obaluaê, enfim. As pessoas começaram a dar valor àquilo que elas já carregavam e que desconheciam. Então esse foi um aprendizado interessante que os agentes de pastorais negros colocaram para nós. É claro que tem discriminação ainda na igreja, não tem dúvida disso, né? Mas aonde não tem, né? Não tem nem sentido a luta, porque a luta é exatamente para combater a discriminação. Então, a minha formação em filosofia está relacionada ao fato de que eu estudava para padre. Então, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui fazer filosofia, que filosofia é um pré-requisito para a ordenação sacerdotal. Filosofia e teologia. E eu até, na verdade, nem tinha dado muita importância à filosofia. Eu era um relapso na filosofia. Depois eu vim descobrir o quanto a filosofia contribuiu para isso que nós desenvolvemos hoje. Porque eu defendo na universidade a seguinte tese. Todo mundo que se forma na universidade tinha que ter estudado filosofia. Porque ela nos ensina a pensar. E quem aprende a pensar, pensa muitas possibilidades para um mesmo fato que precisa ser conhecido. Para uma mesma realidade que precisa ser conhecida. Não se dá por contento fazer apenas uma abordagem viciada de uma certa realidade. A filosofia nos abre os horizontes para isso. E depois apareceram alguns outros elementos, inclusive nas filosofias africanas, que são assim de extremo valor para a gente fazer valer a negritude que nós temos hoje na diáspora. E uma delas é que existem valores que na cultura dominante acaba sendo negligenciados. Um dos exemplos. Você discute na filosofia o belo. E aí você tem uma cultura de dominação eurocêntrica que decreta como é entendido nas relações sociais a beleza. E aí você olha para o mundo das culturas de matrizes africanas e vê que não são só valores, tem pessoas dentro dessas culturas, dessas matrizes, que têm outra lógica de compreensão do mundo, tem uma outra cosmovisão, que tem outros valores. E a filosofia vem e ajuda a gente a dizer assim, belo é o ser. Então, se belo é o ser africano é belo? Claro. Como é que você trabalha o belo no ser africano?
e você vai ter que fazer uma desconstrução do belo eurocêntrico da cultura de dominação europeia que recaiu sobre as colônias. E aí esse é um dos achados. Mas tem outros valores que nós primamos muito nas matrizes africanas, que estão presentes na filosofia africana, que é o valor da solidariedade. Enquanto o pensamento filosófico europeu está muito centrado no cogito ergo sum, que é penso, logo existo, o pensamento das culturas das matrizes africanas diz: sou porque vós sois. Então a minha existência não está calcada, não está fundamentada na razão. Ela está fundamentada na relação que eu estabeleço com as demais pessoas. É o que alguns já têm aprimorado mais e chama de a filosofia Ubuntu. A relação que nós estabelecemos com as pessoas é que faz sentido, que concretiza o valor da minha existência. Então não adianta, eu não sou nada sem que você seja. Isso é um princípio filosófico que a gente tem muito que batalhar para recuperar. Eu gosto muito, eu trabalho com filosofia, mas ainda hoje nas filosofias, nas universidades, nós trabalhamos com as filosofias gregas. Eu faço uma batalha grande para que, ao menos, já que não pode chegar às africanas, mas que ao menos a filosofia latino-americana pudesse chegar, mas duvido que alguém estude Henrique Dussel nas filosofias, a ética comunitária, a ética do descobrimento do outro, o encobrimento do outro, que o Dussel trabalha, que é fantástico, a compreensão das culturas, das matrizes indígenas, isso não entra como filosofia, porque a gente está lá com Parmênides, com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, com Kant, e essa alimenta do curso de filosofia. Quem sabe um dia nós vamos ter, eu já vi que algumas universidades têm filosofias africanas. A minha universidade ainda não tem. Não sei se aqui, nessa aqui tem, mas afinal vai chegar um dia que a gente pode também pensar, que a gente possa pensar também as filosofias africanas. Mas para isso vem uma outra questão que eu acho fundamental, que é a discussão que já está há alguns anos aqui, que é a história da presença dos negros nesses espaços. Porque como é que você discute algo que te diz respeito se você ali não está e os que estão não estão preocupados com isso? Esse é um grande dilema. Tem gente que trata isso como a presença como sendo um elemento indispensável para discutir as ausências. Então, as universidades brasileiras, que foram viciadas e compostas pelos brancos, elas não fizeram das questões que dizem respeito aos interesses, aos sonhos, às esperanças dos negros, pauta de estudos. Com muitas dificuldades, nos últimos anos, nós temos visto, e com alegria, surgir mestrandos, doutorandos, fazendo suas dissertações, suas teses, abordando temáticas de negros, de relações raciais no Brasil. Mas há 10, 15 anos atrás, eu cansei de ver colegas apresentar seus projetos de tese de doutorado na UF, e porque era no campo das relações raciais, a universidade dizer para eles: não tem aqui quem te orienta nisso. Eu ir na outra universidade: se você vai tratar desse aspecto das matrizes africanas, aqui não pode fazer tese. E aí eles pegavam os seus projetos de tese e iam para os Estados Unidos. 4, 5 anos depois eles voltavam aqui, doutores. Mas por quê? Eu digo, as nossas universidades não estão ainda imbuídas da compreensão de que isso é uma necessidade. Bem, essa questão de olhar para trás e perguntar se a gente mudaria algumas práticas, certamente algumas eram possíveis. Talvez fosse possível mudar. Por outro lado, cada coisa tem o seu tempo de amadurecimento. Por exemplo, das coisas que fiz, que desde que me entendo como um militante, como um ativista, não me arrependo de nada. Talvez isso eu não sei se pode gravar, mas talvez de não ter matado algumas pessoas que tenham atrapalhado tanto as lutas sociais no Brasil. Mas isso, eu não sabia nem usar as armas, então, seria difícil, Eu nunca peguei uma arma, nunca dei um tiro. Eu tinha um estilingue que matava passarinho, mas com o estilingue de matar passarinho eu tinha que ter dado lá no sul, dizia, umas bodocadas em alguém. Isso sim. Agora, eu entendo que o papel de um ativista no campo das relações raciais ainda nos tempos de hoje,
trabalhar incansavelmente para que a dignidade das pessoas seja respeitada. E isso é uma coisa que nos incomoda e nos gasta e nos dissolve e nos consome, né? Mas é feliz, um teólogo é feliz quando ele sente que a sua vida está sendo consumida numa luta que vale a pena, né? Porém, a gente pergunta, o que mais fazer além disso que a gente tem feito? Eu acho que hoje tem um processo de amadurecimento muito importante de uma juventude que está vindo. Eu olho para minha filha e digo para ela, se eu tivesse tido na minha adolescência e juventude os elementos que você e a minha filha têm hoje sobre relações raciais no Brasil, o mundo poderia ser muito diferente. Então, a minha filha vai ter um mundo diferente, porque ela com 13 anos, desde os 10, ela já consegue peitar uma discussão com colegas numa sala de aula sobre racismo e sobre discriminação racial. E eu, quando tive o privilégio de começar essa discussão, eu tinha quase 30. Então, é totalmente diferente, né? Começar o quanto antes é fundamental, né? Aí a discussão que passa nas escolas é importante, né? Eu tenho um sonho um dia de trabalhar com crianças, eu nunca tive o privilégio de trabalhar numa escola com crianças. Não sei se um dia, talvez depois que me aposente eu volto, porque eu já comecei trabalhando em universidade como professor. Porque eu acho que é tão importante crescer na consciência desde pequeno, porque os grandes chegam a um determinado momento, nós tínhamos, no meu tempo, a gente discutia assim, tem uma geração que é a geração depois dos 50. Nós falávamos isso hoje, eu não posso falar porque eu já passei também, estaria nessa geração, mas nos anos 80 e 90 nós falávamos, quem tem mais de 50 e não compreendeu as artimanhas do racismo no Brasil, vão ter muito mais dificuldade de compreender. Agora, quem é novo, está com todo mundo, o campo aberto para aprender isso. É claro que hoje a gente vê as intolerâncias religiosas, eu fiz uma pesquisa aqui em Caxias, né, sobre a intolerância religiosa, construindo narrativas de 50 pessoas do mundo das matrizes africanas que experimentaram nas relações sociais a discriminação por pertencerem aos terreiros. E tem narrativas assim que são absurdas, né? Então, a gente diz assim, a gente quer que a juventude hoje tome posse disso, porque tem que ser combatido. Então, você tem narrativas que a discriminação acontece nos ônibus, acontece nas escolas, acontece na rua você andando, acontece na hora de você fazer um cadastro de um terreiro, de um templo, enquanto templo religioso, né? Acontece no no mercado de trabalho onde você está, que você trabalha uma vida inteira como professora numa escola e ninguém na sua escola pode saber que você é uma pessoa que pratica religiões de matriz africana, porque senão você vai ser demitido, porque a escola é de freira e todos os anos faz as atividades da consciência negra e você nunca pode trabalhar o elemento da religiosidade presente, porque te identificam como sendo macumbeiros e macumbeiro significa ser demitido. Então você tem que ocultar as riquezas, as coisas que são suas. Você não vive com expressão daquilo que você é. Você tem que negar isso cotidianamente. Então a gente quer que esse mundo, um ativista entenda que esse mundo tem que ser diferente. A intolerância, o lugar dos intolerantes, como crime, tem que ser tratado. E é cadeia, tem que ser cumprida a lei, porque a convivência é uma necessidade que nós temos, né? E o mundo está cheio de guerras demais em função da intolerância. Em torno de 70% dos conflitos étnicos pelo mundo, o fundo é a questão religiosa, né? E nós não estamos tão longe disso. Então, por exemplo, agora eu vejo com preocupação, né, quando se faz do caminho político um caminho para ganhar as eleições e cristalizar o pensamento de uma determinada igreja para uma sociedade brasileira, seja no município, seja no estado, ou seja em nível de nação. Isso é preocupante, né? É o acerramento e a exacerbação dos processos de intolerância. Obrigada.